E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente acabou, né, os temas de movimentos circulares e a gente vai começar a falar sobre forças de resistência, forças de arrasto, vínculos e sistemas contínuos. A gente vai tentar dividir isso em 3 aulas, ok? E hoje a gente vai revisitar o tema de polia, tá? Uma vez que a gente já conhece a ideia das polias, tá? Só que a gente vai revisitar, tentando pensar nos vínculos que esse exemplo está nos dando, tá? Então a alma desse vídeo vai ser basicamente resolver um exemplo simples de polia, tá? É, Só para deixar claro, eu voltei com o meu Windows, tá? O Windows voltou a funcionar. Só que é, eu gostei tanto das features desse aplicativo, esse Journal, que eu quis manter. Então, fica mais a critério de vocês, o que vocês acham que é melhor. Aí, se puder, quem tiver interesse, colocar nos comentários aí. Se eu mantenho esse, se eu uso o antigo, se eu uso esse com a tela preta. Eu tentei usar esse com a tela preta, mas fica mais esquisito porque a tela fica preta e as linhas continuam das cores que estão, né? Então fica parecendo uma foto em negativo, super esquisito. Mas, bom, o que acharem melhor a gente está aqui, a gente está oferecendo. Então, vamos começar com um exemplo. A gente vai considerar um arranjo de polias e blocos, tá? Então eu vou fazer aqui o arranjo. Então eu tenho aqui o teto. O vermelho não, preto. Tem aqui o teto. Aí eu tenho um fiozinho. E nesse fiozinho eu tenho uma polia pendurada. Então tem uma polia aqui. Tá? Nessa polia eu tenho de um lado eu tenho uma massa, um objeto, tá? E do outro lado eu tenho outra polia. Tem outra polia. E nessa outra polia eu tenho pendurada de um lado uma massa e do outro outra massa. Aqui uma massa, aqui outra massa. Então, eu vou dar nome aos bois, tá? Esse objeto aqui, o primeiro objeto vai ser o objeto 1. Então, esse cara aqui é o objeto 1. Esse aqui, opa. Nossa, deixa eu ver o que isso aqui faz, tô curioso. Não faz nada. Escreve fraco, é isso que ele faz. Então a gente tem aqui o objeto 1. O que é isso? Nada. Objeto 1. Agora está escrevendo fraco. 1. Objeto 2. Objeto 3. Ok? E no caso o segundo, né? A nossa polia, essa polia aí que está pendurada, eu vou chamar de P. Beleza?
É P. Polia P. Então, as polias são consideradas sem massa e sem atrito. E as cordas de conexão são sem massa e inextensível. Então a gente vai denotar respectivamente as massas dos blocos como M1, M2 e M3. Tá? A polia superior da figura ela tá livre para girar, mas seu centro de massa não se move. Ambas as polias têm o mesmo raio R. Tá? Aí a gente vai responder as seguintes questões. Letra A. Como as acelerações dos objetos estão relacionadas, tá? Como as acelerações dos objetos estão relacionadas. Letra B. Na letra B, a gente vai desenhar o diagrama de força de cada objeto. Então, diagrama de forças. Diagrama de forças. Letra C. Resolver as acelerações dos objetos e as tensões das cordas. Então, a gente vai ter que resolver as acelerações e as tensões de corda. Então, vamos começar pela letra A, tá? Então, a gente vai escolher uma origem, né? Eu vou escolher como origem o centro da polia superior, tá? Então, a gente introduz umas funções de coordenadas para os três blocos se movendo. Cada um está em um y, né? O 1 está no y1, o 2 está no y2 e o 3 está no y3, em relação à origem, né? Então a gente vai introduzir uma função de coordenada yp também, né? Para a polia que se move, tá? Então, se a gente for... O centro dessa polia é a origem, né? Então, acabei de perder o cursor. Acho que voltou. Vamos ver. Voltou. Então, isso aqui, essa reta... Ups, essa reta aqui é a reta da origem. Então, isso aqui está em uma posição... Isso aqui está numa posição y1 em relação à origem. Esse aqui está em uma posição y2 em relação à origem. Esse aqui está em uma posição y3 em relação à origem. E a polia, né? Vou tomar aqui o centro da polia. Então, esse aqui está numa relação, numa altura yp em relação à origem. Então, esse aqui eu estou olhando para essa reta. Para essa reta. Esse aqui eu estou olhando para essa reta. Isso aqui para essa reta. E esse aqui para o centro da polia. Ok? Então, esse cara aqui é y1. Esse aqui é y2. Esse aqui é yp. E esse aqui é y3. Tá? Eu vou orientar o sistema para baixo. Então J chapéu aponta para baixo, tá? Então a gente vai escolher esse lado para baixo como sistema coordenada, como direção do sistema coordenada, e eu vou nomear as cordas, tá? Eu vou chamar essa corda aqui, para deixar menos confuso, vou mudar a cor das cordas. Corda é vermelha. Então, isso aqui é corda, isso aqui é corda, isso aqui é corda, isso aqui é corda. Porque esse vetor está bem em cima, né? Pronto. Beleza. Então, eu vou... Essa cor aqui tá laranja, né? É vermelho. Isso aqui é vermelho. Então eu vou nomear as cordas também. Tá? Essa corda aqui eu vou chamar de corda 1. Tá? Corda A, quer dizer. Então, corda A.
E essa corda aqui, eu vou chamar de corda B. Então, o que a gente tem? O comprimento dessa corda A é dado pelo sistema de coordenadas, né? Ele é dado pelo comprimento da corda 1, né? Comprimento da corda A, que é a corda que está que vai até o centro da polia, vai ser o comprimento da corda 1. Então, LA é igual à coordenada de 1, né? Mais o comprimento da corda da polia, né? Que a corda A tá, né? A corda A tá vindo daqui. É uma corda só, né? Tá vindo daqui até aqui. Então, tem esse pedaço da corda, o Y1, tem esse pedaço da corda, o YP, e esse pedaço da corda que tá aqui passando em cima, por dentro da polia, né? Que passa por metade da polia. Então, se a metade é aí, eu deveria ter aumentado um pouquinho o tamanho dessa corda, né? Mas tudo bem, tudo bem. A gente usa isso esqueci como é que chama, mas então, vamos fazer uma suspensão de descrença e metade do comprimento da circunferência, né? Que é o comprimento de metade desse círculo, tá? Dessa circunferência aqui. Então, esse é o comprimento da LA, tá? Esse é o comprimento da A. Se a gente pensar que esse comprimento é constante, então ele é um vínculo para o sistema, porque a corda ela é inextensível, então o comprimento vai ser sempre o mesmo, né? Então, a segunda derivada com relação ao tempo desse comprimento tem que ser zero. Assim como a primeira derivada, tá? Mas por que eu quero a segunda derivada, a gente vai ver por quê. Isso é constante. Portanto, tem que ser zero a segunda derivada desse valor, certo? Portanto, quanto que é a segunda derivada disso? Vai ser a segunda derivada de cada elemento. Então, vai ser a segunda derivada da posição do objeto 1 no tempo, né? Mais a segunda derivada da posição da polia no tempo, mais a segunda derivada disso aqui, que dá zero, né? Então, mais isso aqui. E o que são esses dois termos aqui? Esses dois termos vai ser a aceleração no eixo Y, né, do objeto 1, mais a aceleração no eixo Y da polia. Tá? Então, o bloco 1, né, a gente consegue descrever a aceleração em termos disso aí. Então, o bloco 1 se acelera, né, ele está a polia 1, o bloco 1 e as componentes da polia que se movem da aceleração são iguais em magnitude, mas em sentidos opostos. A conclusão, portanto, é que a aceleração da polia é igual a menos a aceleração do bloco 1, né? Essa é a conclusão. Então, o comprimento de B, agora a gente vai olhar o comprimento de B, tá? O comprimento de B é dado pelo quê? É dado pela Y3, né? Tem esse pedaço aqui da esquerda. Então, o comprimento de B é Y3, só que menos, porque Y3 é o comprimento de lá de cima até aqui, né? Então é Y3 menos o comprimento de YP, menos essa parte aqui da corda, né? Menos YP, ok? A mesma coisa vale para o Y2, né? Então, mais Y2 menos YP, menos YP. Esse Y tá ridículo, né?
tá? Mais essa parte que fica em cima dessa polia, né? Então, mais PR, tá? E isso vai dar y3 mais y2 menos 2yp mais PR, tá? Opa! Mais. Então é essa a equação que a gente tem, né? Então, de novo, no caso, como essa corda é inextensível, né? Então, o comprimento da corda também é um vínculo para o sistema. Então, ele não varia. Então, nem a primeira derivada, nem a segunda, nem a terceira, nem tal, ela vai variar. Como a gente quer relações com a aceleração, eu vou dizer que a segunda derivada também, vou olhar para a segunda derivada igual eu olhei lá em cima. Então, vamos lá. Zero, né? É a segunda derivada do comprimento, porque ele é constante. Então, LB no tempo. No tempo. E o que é a segunda derivada de LB? Bom, a segunda derivada de LB vai ser a segunda derivada de y3 mais a segunda derivada de y2 mais a segunda derivada de yp. E o termo constante, né? Ele zera. Portanto, o que são essas coisas, né? Isso aqui é a aceleração de 2 mais a aceleração de 3 menos a aceleração de P. Componente Y só, né? Então é isso. A gente pode substituir, né, essa equação na relação que a gente encontrou para as acelerações. Então eu vou substituir o valor da aceleração da polia, né? E aí a gente vai ter uma relação de vínculo entre os componentes da aceleração dos três blocos. Por que vínculo? Porque os três componentes precisam se comportar necessariamente vinculados a essa equação, ok? Então se eu substituir esse valor aqui, opa, menos 2, né? Menos 2. Se eu substituir o valor de AYP, cadê? De AYP aqui, substituir esse valor por isso aqui, eu vou ter a seguinte equação de vínculo. 0 é igual a y2, né? Mais a y3 mais 2AYP. Opa, YP não, Y1. 2AY1. E aí a gente encontrou a relação entre as três. Essa é a relação de vínculo, ok? Vamos para a letra B. A letra B pede para a gente desenhar o diagrama de força dos objetos, né? Então vamos pensar. Primeiro vamos fazer o diagrama de forças que agem sobre o bloco 1. Então vamos desenhar o bloco 1. Então, esse aqui é o bloco 1. Então vamos olhar para ele. O bloco 1, quais são as forças que agem sobre ele? Força gravitacional, né, que puxa para baixo, e a força da tensão, né, causada pela corda A. Portanto, o diagrama de forças, eu vou orientar ele para baixo. Então, eu orientei ele para baixo. E as forças que agem sobre ele são as seguintes: gravitacional para baixo, tensão da corda A para cima. Então, aqui é mg
E aqui é tensão de A no corpo 1. Tá? Agora eu vou copiar, porque eu sou preguiçoso. Ah, detalhe. Aqui é M1, né? M1G. É a massa do corpo 1. Agora vamos olhar para o corpo 2. Eu vou apagando conforme for se tornando necessário. Então, no corpo 2, o que a gente tem? Vamos voltar para o corpo 2. A gente tem também a força gravitacional, né? E também uma tensão, só que dessa vez é a tensão da corda B, né? Então, aqui a gente vai ter M2G e aqui a tensão de B sobre o corpo 2, né? Então, tensão de B sobre o corpo 2. Ok? Agora vamos ver o corpo 3. Corpo 3 também tem uma força gravitacional e também tem uma tensão, né? Portanto, para o corpo 3 vai ser M3G e a tensão da corda B no corpo 3. E a polia também sente, né, forças agindo sobre ela. Então, a gente também tem que olhar a polia P. Então, a polia P, o que ela sente? Ela vai sentir a tensão causada, né, pela corda B dos dois lados, né? Vai ter uma tensão aqui e uma tensão aqui. E uma tensão lá em cima, que é a tensão causada pela corda A. E como a nossa corda é ideal, né? A tensão dos dois lados tem que ser igual. Então, aqui a gente tem uma tensão, aqui a gente tem... Eu vou até garantir que seja igual copiando, né? Assim eu garanto que os vetores têm o mesmo tamanho. Tá? Então, quem são esses corpos? Isso aqui é a tensão causada pela... Isso aqui é a tensão causada pela corda B na polia. Aqui também é a tensão causada pela corda B na polia. E aqui é a tensão causada pela corda A na polia. Ok? Então esse é o diagrama de corpos que a gente tem. Ok? E aí, né? Se esse é o diagrama de corpos, a gente tem completo o exercício, né? E aí vamos para C, vamos olhar os valores, né? A segunda lei de Newton, né, aplicada no corpo 1, ele vai dizer, a gente só tem um componente, né? Então a gente quer olhar as forças que estão sendo aplicadas em J. Ele vai dizer que M1G está no sentido positivo, né, do componente, menos TA1 é igual a massa vezes aceleração. Ok? Isso é o que está no corpo 1. A força no bloco 2, né? Também são a força gravitacional e a força da corda B, né? Então, como as forças elas são, como as cordas são inextensíveis, elas são ideais, eu vou tirar isso aqui porque eu sei que a força é a mesma em toda a corda. Então não importa se é sobre o corpo 1, só importa que é a corda A.
Na corda B, então, a gente vai ter a mesma situação, né? Só que com uma tensão diferente. Então, a gente vai ter M2G menos TB, isso é igual a M2 vezes a aceleração do corpo 2. Ok? Aí a gente vai olhar para as forças no corpo 3, né? No corpo 3, nós teremos, eu vou colocar aqui 1, 2, 3. No corpo 3, nós teremos força-peso para baixo, menos TB, isso é igual a massa do corpo 3 vezes a aceleração do corpo 3. Ok? E as forças que agem sobre a polia, né? Vão ser a força gravitacional, tá? Só que a força gravitacional, se a gente considerar que a polia é sem massa, né? Então ela não tem atração gravitacional, então a força gravitacional é zero. E as outras forças que a gente que sobrou, né? Então, sobre a polia, nós temos duas forças TB apontando para baixo, menos a força TA apontando para cima, e isso é igual a massa da polia vezes a aceleração da polia. O problema é que a massa da polia é zero, então isso aqui é zero, ok? Então, como a gente está assumindo que a massa da polia é zero, né? E a gente tem que essa equação é zero, a conclusão imediata é que 2TB é igual a TA. É imediato. Ok? Agora a gente tem os dados, né, necessários para a gente determinar a aceleração do bloco e a tensão nas duas cordas, tá? Então, se a gente for fazer um sumário das equações importantes, são essas daí, que a gente... eu vou copiar as equações importantes, vai. Tem essas equações são importantes. Então, essas equações são importantes. Esse monte de risco não é. Outra equação importante que a gente tem aqui é TB igual a 2TA, 2TB igual a TA. Então, outra equação importante. E a outra equação importante é a equação de vínculo, né? A equação de vínculo para aceleração. Então, a equação de vínculo era essa. Então, vamos pegar ela também. Não era essa não. Era essa aqui. Essa aqui é a equação de vínculo. Ok? Essas são as equações importantes que a gente tem. Então, a gente tem 5 equações e 5 variáveis. Então, a gente pode resolver esse sistema. Primeiro, a gente vai usar a equação das tensões, tá? Que compara a tensão de A com a tensão de B. Na equação do corpo 1, né? Para a gente eliminar esse TA aqui. Então, se a gente usar a equação, usar isso aqui, a gente vai ter o seguinte: M1G menos 2TB é igual a M1 vezes a Y1, ok? Então agora a gente tem isso, né? A gente consegue resolver todas as outras equações em termos resolver as equações, isolar a aceleração em todas as equações. Então a consequência que a gente vai ter de tudo isso aqui é que a A1Y, não, AY, né? AY1 é G menos 2TB M1, né? AY2
é igual a G menos TB M2 e AY3 igual a G menos TB M3. Ok? Então agora a gente substitui esses resultados para a aceleração na equação de vínculo. E aí a gente vai ter a seguinte relação. Cadê a equação de vínculo? Está aqui em cima. A gente vai ter que 0, né, é igual a AY2. Então, G menos TB sobre M2. Mais AY3, que é G menos TB sobre M3. Mais 2AY1, né? Então, mais 2G mais 4, não, menos 4TB sobre M1, ok? E quanto que dá isso aqui? Se a gente simplificar, né? A gente tem 4G, né? 4G menos TB sobre, não, vezes 1 sobre M2 mais 1 sobre M3 mais 4 sobre M1, tá? E agora, né, a gente pode resolver essa equação para tensão, né, na corda B. Então a gente consegue isolar esse valor de tensão na corda B. Então a tensão nessa corda vai ser 4G, né, sobre esse trambolho aí, que é então 1 sobre M2 mais 1 sobre M3 mais 4 sobre M1, que dá 4G, M1, M2, M3, dividido por M1, M3, mais M1, M2, mais 4 M2, M3. Ok? Então descobrimos a tensão na corda B. Como a tensão da corda B, da A é o dobro da tensão na corda B, a gente tem imediatamente que a tensão na corda A é 8G M1, M2, M3 dividido por... Eu fiz muito de qualquer jeito, né? 8G M1, M2, M3 dividido por M1, M3 mais M1, M2 mais 4 M2, M3. Ok? Agora a gente sabe quanto vale os T's, né? Então a gente pode encontrar a aceleração do bloco 1, do bloco 2 e do bloco 3. Então a gente vai jogar esses valores de T nessas expressões para aceleração. E aí a gente vai ter que AY1 é igual a G menos 2TB sobre M1. Então a gente vai ter isso é igual a G menos E8G M2 M3 sobre M1 M3 mais M1 M2 mais 4 M2 M1 M3. AY2 vai ser G menos TB sobre M3, M2, né? Igual a G menos TB sobre M2. Isso vai dar G menos
4 ainda dá para simplificar em cima, né? Ainda dá para simplificar. Isso vai dar, então, G vezes, aí vem um trambolho, vezes M1 M3 mais M1 M2 menos 4 M2 M3 isso dividido por M1 M3 mais M1 M2 mais 4 M2 M3. É isso. Então a gente volta aqui para o outro, era 4G M1 M2 dividido por M1 M3 M1 M2 4 M2 M3. Ok? Isso aqui também dá para simplificar. A gente coloca o G em evidência e aí a gente vai ter G vezes, vou colocar aqui assim, vezes menos 3 M1 M2, não M1 M3, né? Menos 3 M1 M3 mais M1 M2 mais 4 M2 M3. Isso divide por M1 M3 M1 M2 mais 4 M2 M3. E por último, o AY3 G menos TB sobre M3 vai ser G menos 4G M1 M2. Opa, aqui é M3, né? M1 M3, né? Em cima, M1 M3. Isso dá M1 M3 M1 M2 mais 4 M2 M3, que se a gente escrever da forma horrenda que a gente tá fazendo, vai ficar M1 M3 menos 3 M1 M2 mais 4 M1 M3, M2 M3, né? Dividido por M1 M3 mais M1 M2 mais 4 M2 M3. Ok? E aí, se a gente fizer um check, se a gente for realmente fazer, a gente pode checar e vai ver que de fato a Y1 é duas vezes, né? Mais a Y2 mais a Y3 é igual a zero, tá? A gente consegue verificar que isso é verdade. Então era esse o exercício que eu queria tratar hoje, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.